Palhares, você foi o primeiro brasileiro a voar nesse caça aqui e chegar na estratosfera. Olha até onde você já chegou. Olha tudo que você fez. Você vai desistir agora? Cara, eu quero entender como que o sonho de ser astronauta surgiu, cara. Porque todo mundo quer ser astronauta, mas ninguém é astronauta de verdade, né, cara? E você tá chegando lá, né, cara? Tô trabalhando, tô trilhando. Tô trilhando, é um caminho, uma jornada, né? Olha, eu comecei a minha história tinha 9 anos de idade, quando eu ganhei um pôster do meu pai. Era um pôster do Bruce McCandless, é um astronauta que estava com jetpack. Se jogar no Google é fácil. Tem aquela foto bem famosa, ícone dele, flutuando no espaço. Então tem metade da foto o planeta Terra, metade o espaço, ele no meio, flutuando, com jetpack. E aquilo é uma sensação de liberdade, de tecnologia, de avanço, de tudo. Foram muitas emoções assim dentro de mim. Eu olhava para aquele pôster todo dia, dormindo. Ficava ali na parede, bem em frente à minha cama. Do lado de cá, a janela, que eu olhava para as estrelas, para a lua. Então, tudo isso vai inspirando, né? Então, pega a gente desde cedo e acho que vai incorporando, né? Então, todas essas sensações foi me levando até a vida adulta. Chegou um momento que eu tinha que escolher entre ir para o espaço, uma carreira assim totalmente fora da caixa, ou seguir algo mais comum, algo mais trivial, palpável, uma carreira na área de engenharia e tal. E aí, naquele momento, foi interessante porque eu decidi ir para um Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo. Vocês são de Minas, né? Isso. Mas vocês já devem ter ouvido falar no Parque Ibirapuera. Sim. E no Parque Ibirapuera eu tive um momento mágico ali com a natureza. Eu estava lá confabulando, meditando. O que eu faço da minha vida? Qual a minha escolha, né? E naquele momento aconteceu uma situação, assim, mágica, né? Quando eu vi uma borboleta. Olha, branca, pequenininha. Tava lá pensando o que eu vou fazer da vida. E ela ficou um tempão ali na minha frente. Eu falei, pô, será que esse minúsculo ser vai me abrir a mente, né? Com alguma solução aqui para o meu dilema, meu enigma. E aí eu tentei um contato telepático ali. Olha só com a viagem, né? De onde vai a cabeça de um jovem. Já começou a ir pra lua. Já tava. E ali eu falei assim, olha, se pousar na minha mão direita, aquela mão mais próxima à razão, ou a mão esquerda próxima ao coração. Coração, astronauta, razão, engenharia, uma coisa mais trivial. E fiquei ali expondo a minha mão para a borboleta para ver se ela pousava em algum, porque ela estava ali me namorando. E não aconteceu nada naquele momento. A borboleta passou por mim, que foi um balde de água gelada. E eu falei, poxa, que ideia boba essa, né? Vamos ser engenheiro, deixa para lá. E segui uma carreira na área de engenharia. Nós temos um negócio familiar. Passei a trabalhar, ajudar a contribuir com o negócio da família. O negócio cresceu, prosperou, né? Hoje nós temos uma escola de educação à distância, Instituto Monitor, que é a maior escola de cursos técnicos do Brasil. Temos uma faculdade que acabamos de inaugurar, a Faculdade Monitor. Inauguramos aí, né, perto da pandemia. Já conseguimos nota 5 no MEC, que é a nota máxima. Enfim, as coisas deram muito certo no campo empresarial. Até que chegou um momento que eu já estava estável na minha vida, já podia pensar um pouco nas minhas paixões. E em 2006, um grande estalo, em março de 2006, um brasileiro estava decolando para o espaço, que era o Marcos Pontes. Todo Marcos, né? A dupla sertaneja, né? O pessoal chama a gente de dupla sertaneja. E aí, o Marcos indo para o espaço, aquela visão bonita do foguete decolando e tal, né? Aquele sorriso no rosto, bandeira do Brasil aqui no braço. Eu falei, cara, olha só, será que eu podia ter seguido em frente com esse meu sonho? E aquilo me abriu muitas portas, porque aquela imagem icônica de um brasileiro conseguindo ir para o espaço, em plena época, 2006, eu não sei nem que idade que vocês tinham. Eu tinha 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu tinha 7. Poxa, imagina só, eu tava lá com uns 30 anos vendo os Marcos Pontes indo para o espaço. E naquela época era o quê? Americano e russo indo para o espaço. Só. Era pouquíssimo de outras nações indo para o espaço. E tinha um brasileiro. E não era qualquer brasileiro, era um brasileiro que tinha estudado na NASA e também na escola russa, Roscosmos. Então o cara
gabarito completo. E eu falei, nossa, bobeei, né? Podia ter trabalhado pelo meu sonho. Agora é tarde? Será? E aí veio a retrospectiva, né? Eu falei assim, olha, vou começar a trabalhar pelo meu sonho. Já tenho uma segurança financeira e eu acho que eu consigo usar alguns períodos livres meus para me dedicar a esse trabalho. Então fui estudar, fiz cursos na NASA, fiz o ATX, Astronaut Training Experience, fui para a Rússia, na Roscosmos, estudei lá em Star City, fiz algumas simulações, alguns treinamentos, todos treinamentos muito rápidos. E foi muito bacana toda essa experiência, essa bagagem, porque eu comecei a perceber que eu estava trilhando um caminho mesmo para a atividade espacial. Então, regularmente, eu ia para a NASA e eu tive uma ideia. Eu falei, pô, estou gastando muito dinheiro com esse vai e volta de fazer os cursos aqui. Eu vou abrir uma agência especializada em vender esse tipo de coisa. Que isso? E aí o cliente que também tiver interesse, outros Marcos da vida, né, como eu, que tem interesse em conhecer esses lugares, eu já levo como guia, já abri o Caminho das Pedras, aproveito para continuar minhas experiências, meus trabalhos, minhas simulações e também faço o papel de guia. Então, eu comecei, a agência se chamava Aventuras Incríveis, era uma agência de turismo especializada nisso. E foi legal, porque num certo dia... vou adiantar. Aí, uma dessas experiências que eu tive foi com um caça russo, que foi o meu suprassumo das experiências. Então, todo astronauta, hoje, para você ter uma ideia, ele não necessariamente precisa vir da área militar. Mas, por exemplo, eu tenho uma astronauta minha, que é amiga, que é a Cad Coleman. Ela é americana. Ela é da área química, acadêmica, total, estudou no MIT. Tinha uma tese de doutorado e a tese dela foi aceita para levar para o espaço para fazer estudos científicos. Ela não tinha nada da área militar, de aviação de caça, aeronáutica, nada disso. Mas quando você é selecionado para ir para o espaço, esse tipo de experiência é considerada fundamental. Então, eles colocam a pessoa num avião de caça para fazer simulações em Força G. E assim, ela faz parte de esse é um dos treinamentos, né? Tem treinamentos de simulação de microgravidade e tudo mais. Ela participa de tudo isso antes de embarcar numa nave espacial. E eu estava fazendo exatamente isso. Eu estava fazendo esses meus treinamentos para, se algum dia a Agência Espacial Brasileira chegasse e lançasse uma nova prova pública, né? Um chamamento público, como se diz, que é uma carreira para o Brasil. Então, abre-se um concurso público, como o concurso de delegado para a Polícia Federal. Temos uma vaga para astronauta. Nossa. Aí eu ia chegar lá e falar assim, olha, tenho todos os requisitos aqui, quero participar da vaga. Porque, geralmente, concurso público tem alguns requisitos. Para astronauta tinha alguns. E que requisitos, né? Sim. Então, eu fiz esse trabalho, esse dever de casa de olhar quais eram os requisitos quando houve esse chamamento público. E o Marcos Pontes foi lá e falou assim, eu quero participar. Um deles era, você tinha que ter alguma experiência em aviação de caça, Força G. Então, eu fui eliminando, fui dando cheque em todas as minhas experiências. Falar, se lançar outra Agência Espacial Brasileira, chamar de novo, vai ter um cara já preparado aqui, vou participar dessa prova. Essa era a ideia. E aí, nesse voo com o caça, foi muito legal, porque a minha agência, nessa época, a Agência de Turismo Aventuras Incríveis, estava indo muito mal das pernas. Sério? A verdade é essa. Que isso? Exatamente. A proposta era muito boa, muito inovadora, mas envolvia eu colocar um dinheiro muito grande na frente, todas as experiências Investimento, né? eram investimentos altos, né? Tudo na casa de $1 milhar. Por isso que não tem muitos astronautas, porque é caro. Por isso que são geralmente governos que incentivam essas carreiras, porque exige um investimento alto, né, no profissional. O setor privado quase não... Sim. Você pensa assim, pô, um mergulhador profissional, ele consegue bancar do próprio bolso alguns cursos. Mas se você quer chegar a um determinado nível de profissionalismo, realmente fica muito caro. Para o astronauta, você multiplica isso por 10. Então, você precisa ter uma parte financeira ali boa. Eu achava que tinha,
Mas eu percebi uma hora que chegou nas contas, eu falei, caramba, eu tô investindo demais nessa brincadeira e isso tá muito com cara de sonho e não parece que vai dar certo. A gente fica com medo, né? Então eu tinha colocado na minha cabeça que eu falei, olha, vou fazer esse voo de caça lá na Rússia. Lá na Rússia tem a fábrica da Mikoyan Gurevich, que são os caças MiG, estão participando da guerra na Ucrânia agora, infelizmente bombardeando a Ucrânia, mas falei, pô, dá para fazer test drive nesses caças. O que funciona assim? Você, sendo uma pessoa com pretensões na área científica, fazer simulação de astronauta, sendo um turista, ou sendo um ministro da defesa da Índia, por exemplo, qualquer um pode chegar lá e falar assim, ó, quero alugar um caça para fazer um teste com um piloto meu. Loucura. Funciona assim. E é claro que tem uma série de documentos, protocolos, uma coisa muito chata por trás que envolve tudo isso, porque você está falando quase com um governo, é área que envolve burocratas, estatais no meio, é muito chato, muito chato. Muita burocracia, né? Mas aí eu consegui ter essa abertura, falei, opa, mais um pacote que eu vou poder oferecer na minha agência, né, para interessados, e fui fazer a minha própria experiência de voo de caça. E depois de ter muitas realizações, depois eu conto os detalhes, provavelmente vocês vão perguntar, Claro. mas eu falei assim, bom, depois dessa experiência eu vou parar por aqui, senão eu vou à falência, literalmente falando, financeiramente. Todo nisso. E aí o caça pousou e o piloto que estava comigo, que era o Yuri Polyakov, tinha feito um trabalho fantástico, né? O cara tinha feito umas manobras lá dignas do Pugachev, que é o melhor piloto da extinta União Soviética. Oh. E foi uma simulação bacana para o meu currículo ali, tinha tudo lá. Atingimos todas as forças G necessárias, todas as acrobacias que eu queria, enfim. Eu falei, meu, currículo completo, atestado para um piloto russo. Se eu precisar, tá aqui, mais um comprovante, né, do meu currículo. O avião pousou, ele falou assim, Palhares, você foi o primeiro brasileiro a voar nesse caça aqui e chegar na estratosfera. E eu falei assim, putz, sério mesmo? Para mim era uma surpresa, né? Ele falou, claro, cara, você já está aqui, catalogado, homologado aqui como um cara que foram poucos que chegaram onde você chegou, na altitude que você chegou e tal. E do seu país, então, você está inaugurando aqui uma porta, né? Eu falei, pô, que legal. Igual o Marcos Pontes inaugurou uma porta para o meu desejo, eu já comecei a me sentir, talvez eu abra portas para outras pessoas. Mas eu falei, bom, esse tipo de experiência é para fazer uma vez na vida e vamos parar por aqui. Eu acho que essa coisa de seguir de astronauta tá muito além. Eu tô comecei a travar meu trabalho, comecei a dar prejuízo na minha empresa, comecei a postergar minha vida familiar, um monte de coisa que eu tive que renegar para fazer tudo isso que eu estava fazendo, esses treinamentos para astronauta. Então, ali eu falei assim, ó, vou desistir a partir de hoje, paro por aqui. A agência de turismo provavelmente eu vou fechar, porque a coisa está no vermelho. E fomos tirar a foto, que é aquela foto, pelo menos eu estava muito feliz de ter realizado um sonho de voar num caça. Levantamos a bandeira do Brasil, né, junto assim, eu, lá o Polyakov. Apareceu a borboleta. Branca. Voando assim. Olha. Aí pousou na minha mão esquerda. Que isso? Você lembrou na hora. Putz, cara. Não, foi mais ou menos isso, assim, os olhos assim. Eu falei, meu... Isso quanto tempo depois, cara? Pô, 15 anos depois. Meu Deus. Ela tomou decisão. Ela tava pensando que era melhor eu tava falando de desistir. Eu tava falando de desistir. E aquele ser minúsculo, assim, de 1 centímetro de tamanho, falou assim... Aquilo, eu desvendei um enigma, né? Daquele ser. Ele falou assim, ó... Você sempre... Cara, olha até onde você já chegou. Olha tudo que você fez. Você vai desistir agora? Continua. Não desista. A mensagem da borboleta foi essa. Não desista.
É ali que eu traduzi isso, né? Porque borboleta tem essa coisa de transformação, o efeito borboleta, né? Então, ali para mim foi muito importante, muito impactante, porque eu estava realizando um sonho, era o dia mais feliz da minha vida, né? Estava exalando energia positiva para o ar, mas, ao mesmo tempo, eu estava tomando uma decisão para voltar para as minhas rotinas, né? E abandonar essa paixão que estava dentro de mim, né? Brilhando, né? E ali, um serzinho minúsculo, uma história, né, que eu estou contando para vocês, mudou totalmente minha vida.